Meus irmãos, recebam a paz do Senhor, amém? Amém. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia, juntamente com a minha, carta de Paulo aos irmãos de Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Os obreiros que estão aqui, se quiserem descer aqui embaixo, fica à vontade. Tá? Gálatas, capítulo 6, versículo de número 6, o 7, o 8 e o 9. Gálatas, capítulo 6, versículo 6 ao versículo de número 9. Quem achou de amém? Amém. Assim diz a Bíblia Sagrada. E o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Amém, irmãos? Sente, adorando o nome de Jesus. Motivo de alegria, nós estamos mais uma vez na casa do Senhor para poder adorá-lo. Antes de nós entrarmos na mensagem, nós queremos aqui já passar alguns avisos para os nossos irmãos, lembrando que amanhã, a partir das 8 horas, aqui na igreja, no nosso tempo, nós temos o nosso encontro de casais, Então espero você, juntamente com a sua esposa, ou vice-versa, você com o seu esposo, a partir das 8 horas aqui no templo, momento de palavra, de oração, de dinâmica, e aquele, no finalzinho tem aquele coffee break, que é uma bênção, né? O crente gosta dessas coisas. Então, fazer um convite para você amanhã, a partir das 8 horas. Posso ouvir um amém? Meu Jesus. Amém, irmãos? Quem está vivo dá glória aí. Eu, até para dar glória. Quem está vivo dá glória. Glória a Deus. Então, amanhã, 8 horas, espero você para juntos nós. O Erli dizia, não, vocês comeram, como é que é? Maionese? Vocês comeram maionese? Jesus. Então, amanhã, às 8 horas, espero vocês aqui, juntamente com a liderança dos casais, e será uma bênção. Quarta-feira passada foi uma bênção, né? Foi um momento aqui de palavra, de dinâmica, um momento também descontraído, e depois o coffee break. Quinta-feira, nós temos a nossa noite operando Deus quem impedirá, e estará conosco o Zé Gasolina, o José Muriel, a gente conhece como Zé Gasolina, o José Muriel vai estar aqui pregando a palavra de Deus, e os louvores. É de longe dupla, quem quer? O Altair? Altair e Antônio, então. Amanhã, quinta-feira, o presbítero José Muriel que vai estar pregando, e o Altair e o Antônio vão estar louvando o nome de Jesus, e será uma bênção. Amém, irmãos? Olhe para cá, domingo pela manhã não haverá escola bíblica, até eu tinha falado aqui no domingo que nós ia fazer, mas hoje lá na secretaria, a gente conversando com o nosso presidente, até mandei um áudio ali no grupo, dos alunos que estão no grupo da Escola Bíblica Dominical, do nosso presidente, que não haverá escola bíblica no campo todo, não vai ter, devido que o departamento do Haddad vai estar desfilando no dia 7, então toda a igreja, a Assembleia de Deus, vai estar lá, juntamente com o presidente, prestigiando os nossos Haddads. Então você, que gosta de participar desse momento, então quero convidar você, a partir das 8 horas, nós vamos estar ali para prestigiar os Haddads que vão estar desfilando. Amém, irmãos? Então não haverá escola bíblica. Domingo à noite é o nosso culto do quê, irmãos? Culto de Santa Ceia. Venha adorar o nome de Jesus e celebrar com mais uma vitória
que nos foi garantida na cruz do Calvário. Queridos irmãos, eu quero ser breve com vocês, até porque vocês estão sem hora, a não sei se você for olhar no celular, mas o relógio lá está parado. Então eu prometo para os irmãos que 10 horas eu encerro. Amém, irmão? 10 horas eu encerro. Quem fica até as 10? Amém. Você fica, eu vou embora, tá? Às 9 horas eu vou embora. Olhe para cá. Eu prometo que serei breve, tá? Eu quero falar com os irmãos sobre fidelidade. Baseado no livro dos Gálatas, capítulo 6, os versículos que nós lemos, aquilo que Paulo está orientando aos irmãos da Galácia. Essa carta, quando Paulo escreveu aos irmãos para que eles pudessem se defender daqueles que estavam perseguindo a igreja na Galácia, que eram os judaizantes. Eles estavam aceitando a Cristo, a boa nova de Cristo Jesus, mas eles estavam querendo colocar nesses que faziam parte da Galácia, que deveriam participar da lei de Moisés, principalmente a circuncisão. Então Paulo ele vai escrever essa carta como uma carta de instrução e uma carta para que os irmãos pudessem se defender acerca dessa perseguição teológica que estava acontecendo aos irmãos da Galácia. Então Paulo ele vai escrever, e esse livro é um livro onde vai demonstrar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Cristo que nos dá essa liberdade. Paulo ele está falando também sobre aquilo que nós produzimos através do Espírito Santo de Deus. No capítulo 5, você vai ver que Paulo vai falar dos frutos do Espírito e aquilo que a carne produz em paralelo com o que o Espírito produz em nós. Porque Paulo está querendo também aplicar aos irmãos sobre a vida no Espírito. Se os irmãos prestarem atenção, no capítulo número 6, Paulo vai começar a falar sobre a praticidade daquele que possui os frutos do Espírito em sua vida. Paulo, ele vai começar a falar da prática de quem possui os frutos do Espírito na sua vida. E a seção que eu separei aqui para os irmãos, dos versículos 6 ao 9, está falando de fidelidade. Ora, se nós formos fiéis para o Senhor, se nós semearmos frutos dignos de arrependimento, através da pessoa bendita do Espírito Santo, nós vamos colher frutos espirituais e vamos colher também aquilo que nós plantamos. Além da semeadura e além da colheita, ela rege tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós praticamos em nossa vida. Tudo que nós fizemos, os atos, as práticas que nós exercemos durante a nossa vida, reflete aqui na lei da semeadura e na lei da colheita. O conceito bíblico aqui para semear e também para colher aquilo que você está plantando, refere-se logo às consequências dos seus atos. Aquilo que nós fizemos, nós colheremos. Aquilo que nós praticamos, nós vamos também colher. Aí eu me lembro do texto de Salomão em Provérbios, capítulo de número 22, melhor dizendo, e o versículo de número 8, onde ele vai dizer o seguinte: o que semear perversidade, ele vai colher também os seus males. Ou seja, aquele que plantar perversidade, ele vai colher os seus maus. Isso é muito claro diante de nós. O sábio Salomão ainda vai dizer em Provérbios capítulo 11, e o versículo de número 18, que o que semeia justiça, ele vai receber um galardão seguro. Então, além da semeadura e da colheita, abrange tudo aquilo que nós fizemos, os atos que nós praticamos, os atos que nós cometemos. Eu posso ouvir um glória a Deus?
Então, tudo que nós fizemos, praticamos, nós vamos colher. Então, eu separei aqui para os irmãos o primeiro ponto da regra da colheita, da regra daquele que semeia e que também que vai colher, aquele que planta e aquele que vai colher. Ou seja, primeiro ponto, somente quem planta vai colher. Isso está claro no texto. Somente quem planta tem o direito de colher. Olha o versículo 6. Aquele que está sendo instruído na palavra. Olha a parte B. Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então a primeira regra da colheita ou da semeadura e da colheita ensina para nós que somente quem vai plantar vai colher. Irmãos, a verdade aqui um texto que me vem à memória, é o texto de Eclesiastes capítulo 11 e o versículo do número 4, aonde o sábio Salomão também vai dizer: quem observa o vento não tem como semear, e aquele que observa ou atenta às nuvens não colherá. Sabe o que isso quer nos ensinar? Que aquele que deixa de semear por causa de situações adversas, aquele que deixa de semear por causa dos problemas que sobrevieram, ele aumenta as suas dificuldades na colheita. E o sábio Salomão está sendo bem claro: aquele que observa o barulho do vento, aquele que atenta para as nuvens, ele não tem como plantar e nem muito menos como colher. Então entenda que a lei da semeadura, falando de fidelidade, está aplicando-se à ideia de nós semearmos, mesmo que o vento sopre. De nós também vamos colher, mesmo que a nuvem esteja tempestuosa sobre nós. O que eu estou querendo dizer para os irmãos? Não deixe de plantar, mesmo que o vento sopre. Bem prático. Não deixe de plantar coisas boas, mesmo que o vento está desfavorável. Não deixe de semear a boa semente, mesmo que o vento está soprando contra você. Ora, se você olhar e atentar-se para o vento, você não tem como colher daquilo que você plantou. Posso ouvir um amém? Então não deixe de plantar, não deixe de semear. Se você olhar para o vento, você não tem como colher coisas boas. E também não olhe para a nuvem, porque se você olhar para a nuvem, você não tem como colher aquilo que você plantou. Isso está falando de dificuldade. Deixa eu profetizar para você, independente da dificuldade que você está enfrentando, independente do vento contrário que está soprando sobre a sua vida, a lei da semeadura, ela é clara para nós. Plante, porque você terá certeza que vai colher. Você perdeu uma oportunidade da glória a Deus. Plante, porque a certeza da colheita é garantida. Plante coisas boas, porque você vai colher dessa boa semente. Plante, independente da dificuldade, que você vai colher coisas boas para a glória do nome de Jesus. Ele veja a tua fidelidade. Ele veja o qual fiel você é. Talvez você vai dizer: mas o vento é contrário. A crise chegou até a minha casa. A janela, ou a porta, ou o céu está de bronze. Não tem como eu plantar. Mas eu estou dizendo para você: plante.
Independente da crise, plante. Independente da dificuldade, plante. Independente do vento contrário, plante. Independente da circunstância desfavorável, Deus está vendo a sua fidelidade. Amém, irmãos? Vocês estão tão quietinhos hoje. Independente da sua dificuldade, plante, porque Deus está vendo. Agora tem uma coisa, tá? Isso está, sabe, Salomão está falando do livro de Eclesiastes, daquele que olha para o vento, daquele que atenta para a nuvem, falando de dificuldade, de adversidade. Mas nós não podemos dizer e nem inventar uma desculpa que nós não temos como plantar. Sabe por quê? Que nós não podemos dizer e nem dar essa desculpa, que nós não podemos plantar porque não temos semente ou falta semente, é porque a semente quem provê é somente Deus. É somente Deus que provê a semente. E tem um texto aqui, e eu vou recorrer aqui ao recurso do celular, que é mais prático, e também a letra está um pouquinho maior, a versão da Bíblia que eu estou usando, os versículos são muito pequenos. Então eu vou recolher aqui o recurso, vou recorrer ao recurso do celular. O Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo de número 9, 2 Coríntios, capítulo de número 9, e o versículo de número 10. Ora, para você entender, não tem como você olhar para o vento e achar uma desculpa para não plantar. Não tem como você olhar para a nuvem e achar uma desculpa para não colher. Porque a semente não vai vir da sua mão. Quem provê a semente para um bom plantio é Deus. Olha o que Paulo está falando em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Ora, olha bem claro, aquele que dá a semente ao que semeia é Deus. Também vos dê pão para comer. E multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Lembre que Paulo está falando aqui da praticidade dos usos do fruto do Espírito. Ele está falando de uma lei que vai além do nosso entendimento. Ele está falando de esfera espiritual. Aquilo que você plantar, não sendo adversidade, aquilo que Salomão advertiu, não sendo perversidade, se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Por quê? A semente vem de Deus, e é Ele que provê a semente para aquele que semeia. Oh, glória! Sabe para você dar glória a Deus, irmão? Se está difícil de semear, fica tranquilo, é Deus que provê a semente para você semear. E o Paulo ainda é mais emblemático em dizer que além de Ele prover a semente para o que semeia, também vos dê pão para comer. Só estou ouvindo glória a Deus, irmã Luísa. Continua dando glória a Deus, né, irmã Luísa? É Deus que dá o pão para comer. E olha aqui, que coisa linda, irmão. Isso é para você dar glória a Deus. E multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Glória, aleluia. Então a primeira regra da semeadura, você só vai plantar, e só planta, somente quem planta é que pode colher. A verdade é que existem pessoas que passam necessidades por não ter plantado olhando para o futuro. Isso é mal de todo brasileiro. Você há de concordar comigo, o brasileiro sempre deixa para o último dia, você já viu? Nós sempre deixamos para o último dia. Mas agora, aqui existem pessoas que passam necessidade porque não pensam para o futuro. Aí não plantam hoje para colher amanhã. Você só vai ter direito de colheita se você plantar hoje para colher amanhã. Então, às vezes as pessoas não terem plantado hoje, ou não ter plantado pensando no futuro, eles vão viver privações. Eles vão viver privado de algumas coisas. Mas agora, se você plantou com os seus olhos vistos para o futuro, você vai colher abundância. Você vai colher abundantemente.
Lembra do salmista no Salmo 126, o verso 5 e o 6? Um texto tão emblemático e tão claro: os que com lágrimas semeiam. O que com lágrimas, para entender, plantam. Com júbilo ceifarão, ou com júbilo colherão aquilo que foi plantado. Quem sai andando e chorando enquanto está semeando, olha o que o salmista vai dizer: voltará com júbilo, trazendo os seus molhos ou seus feixes. Entende isso aqui, irmão? O Paulo está falando sobre fidelidade, em você ser fiel no pouco para colher no muito. O salmista está dizendo: aquele que planta, ou aquele que semeia, ou aquele que está plantando a semente com lágrimas, está falando de privações, isso está falando de dificuldade, mas mesmo assim ele está plantando e com lágrimas, ele voltará colhendo, oh glória, com júbilo. Isso era para você dar glória a Deus. Foi apertado, foi difícil, a crise, algumas privações chegaram, mas mesmo andando e chorando eu fui plantando, mas mesmo andando e chorando eu fui plantando, mas mesmo passando por privações, olhando para o vento, olhando para a nuvem, mas eu fui andando e plantando, andando e plantando, andando e plantando, e a lágrima correndo. Mas o salmista está dizendo que aquele que assim faz voltará com júbilo. Júbilo fala de alegria, júbilo fala de festa. Ele voltará com júbilo, ele voltará com festa, trazendo os seus molhos, os seus feixes. Deixa eu ser boca de Deus para você aqui. Deus veja a sua fidelidade, tá? Mesmo no pouco, Deus veja a sua fidelidade. Deus veja as lágrimas que foram derramadas quando você estava plantando. Deus viu as lágrimas que você derramou quando você estava plantando. E às vezes é assim mesmo, andando e chorando, chorando e andando, andando e chorando, chorando e andando. Isso era para você dar glória a Deus. Mas fica tranquilo, se você está plantando hoje, você vai colher amanhã, e você virá dessa colheita com júbilo, com alegria, trazendo nas suas mãos os seus molhos. Foi difícil, mas eu plantei. Foi com lágrima, mas eu plantei. Oh, glória. Está falando de esfera espiritual, mas deixa eu abrir o leque aqui para você entender. Mesmo na dificuldade está lá a minha contribuição voluntária. Aí vai diminuir, glória a Deus. Estou falando de contribuição. Está lá a minha contribuição, mesmo passando aperto, está lá a minha contribuição voluntária. A crise que chegou, mas está lá, eu estou sendo fiel ao meu Senhor. A porta fechou, mas eu estou sendo fiel ao meu Senhor. Oh, glória. A nuvem está soprando, mas eu estou sendo fiel ao meu Senhor. Oh, glória. O vento está soprando, na verdade, né? O vento está soprando, mas eu estou sendo fiel ao meu Senhor. A nuvem está negra sobre a minha cabeça, mas eu estou sendo fiel ao meu Senhor. Fica tranquilo, você vai voltar com júbilo. Isso fala de alegria, sorriso nos lábios. Você vai voltar com os seus feixes, com os seus molhos, glorificando ao nome do Senhor. Seja fiel. Continue sendo fiel. Deus é fiel. E aquilo que você está plantando, você vai colher, irmão. Fica tranquilo, você vai colher. O sábio Salomão vai dizer ainda lá no capítulo número 11, versículo número 6, pela manhã. Olha o que Salomão está falando em Eclesiastes. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se é esta, se é aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Sabe o que o Salomão está dizendo? Continue plantando, continue semeando. Você não sabe de onde que vai vir e de onde que vai ser produzida a boa semente, mas ele está dizendo: continue plantando,
Plante na manhã, mas não retenhas a tua mão à tarde. Sabe o que está falando? Continue sendo fiel e não retenhas a tua mão. Continue sendo fiel e não retire a sua mão. Glória a Deus, amigo. Vai diminuir, glória a Deus, eu sei. Continue sendo dizimista fiel, mas não retenha a sua mão, meu irmão. Continue sendo voluntário com as contribuições missionárias e não retenha a sua mão. Glória a Deus. Continue sendo fiel e não retenhas a sua mão, porque você não sabe de onde ou qual das duas prosperará, mas vai prosperar para a glória do nome do Senhor. Amém, irmãos? Falou de contribuição, diminui, glória a Deus, mas eu vi a mão levantada lá atrás. Glória a Deus. Continue semeando e não retenhas a tua mão, não tires a tua mão, oh glória. Somente quem planta tem o direito de colher. Somente quem está plantando tem o direito de colher, ou tem o direito da colheita. Amém? Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus mais forte? Glória a Deus. Vamos para frente? Então você só tem o direito de colher se você está plantando. Se você está plantando, você tem o direito de colher. Claro que no período do Antigo Testamento, o fato de não ter uma colheita era sinal de maldição, mas não é isso que eu vou falar aqui. Mas agora, se você está plantando, você tem a certeza que você vai colher. Amém? Você vai colher, oh glória. Segundo, você só colhe o que foi plantado. Você só vai colher aquilo que você está plantando. Olha o que Paulo está dizendo no versículo 7 e versículo 8. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, ou aquilo que o homem plantar, isso também ceifará, ou isso também colherá. Continua. Porque quem semeia na sua carne, da carne vai colher. E aquele que semeia vai colher corrupção. E aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará. Isso é para você dar glória a Deus, tá? Ceifará a vida eterna. Ou vai colher a vida eterna. Quem está plantando na carne, vai colher na carne, e a colheita dele será corrupção. Mas aquele que está plantando no Espírito, vai colher no Espírito, e a colheita é vida eterna. Está falando de salvação. A segunda regra da lei da semeadura e da colheita ensina que nós só podemos colher daquilo que nós plantamos. Plantando cereal, vai colher cereal. Quem planta fruta, vai colher fruta. E assim por diante. Mas tudo que nós plantamos, guarde bem isso, tudo que nós plantamos será colhido. Tudo que nós plantamos será colhido. E o conceito da colheita, da semeadura e da colheita, isso é muito sério, porque isso está falando da justiça de Deus. Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E quando fala de colheita e semeadura, está falando da justiça de Deus. Isso é muito sério. Porque você só vai plantar aquilo que você colheu. Ou você vai colher vice-versa. Oh, meu Deus, está meio complicado. Você só vai colher aquilo que você plantou, entendeu? Você só vai colher aquilo que você plantou. E isso é muito sério, por mais que eu dê um sorriso aqui, mas é muito sério, porque isso fala da justiça de Deus. Entenda, Ele é amor, mas Ele é justiça. Hoje nós temos um advogado que é Jesus, mas naquele dia Ele será o nosso juiz. Amém? Só viu amém, Luiz? Glória a Deus nisso. Então Deus, a lei da colheita, a lei da semeadura, está embasado na justiça de Deus. Aí lá no livro de Jó, capítulo 4, versículo 8, o texto vai dizer o seguinte: os que lavram iniquidade
os que lavram iniquidade, os que semeiam ou plantam o mal, cegam o mesmo. Ou seja, colhem o mesmo. Aquele que lavra a iniquidade, aquele que planta o mal. A lei de Deus e a lei da semeadura e da colheita é irrevogável. Aquilo que você plantou, você vai colher. Se você plantou iniquidade, você vai colher iniquidade. Agora dá para dar glória a Deus, pois. Se você plantou mal, você vai colher mal. Isso está falando da justiça de Deus. E ninguém fere a justiça de Deus. Amém, irmãos? Mas nós devemos plantar e semear coisas boas. Porque se você semear, você vai colher. E só tem o direito de colher quem está semeando. Você me entendeu? Só tem o direito de colher quem está semeando. Por isso que nós devemos, eu vou pontuar duas coisas aqui. Por isso que nós devemos semear ou plantar a palavra de Deus. Aí me vem um texto na memória de Marcos, capítulo número 4. Marcos, capítulo número 4, versículo número 14. Aonde Jesus está ensinando os discípulos, e no versículo 14 ele vai dizer algo muito interessante. O que semeia? Você quer colher coisas boas? Olha o que Jesus está falando. O que semeia? Semeia da palavra. Era para você dar glória a Deus. Você quer colher coisa boa? Semeia a palavra. Você quer colher coisas boas? Semeia a palavra. Falar da palavra de Deus não deu ibope, né? Mas aqui o Jesus está dizendo: aquele que semeia deve semear da palavra. Aquele que está plantando deve plantar a palavra. E se você plantar a palavra, você vai colher coisas boas. Quem me ouve, diga glória a Deus. Se você plantar a palavra de Deus, você vai colher coisas boas. Ainda no capítulo 4 de Marcos, Jesus vai lá no final do capítulo, quase no final. Versículo 31, olha o que Jesus vai dizer. Primeiro, se você quer colher o que você está plantando, você deve plantar e semear a palavra de Deus, que você vai colher coisas boas. Segundo, se você quer colher o que você está plantando, você deve plantar, semear a fé. Olha o que Jesus vai dizer falando sobre a fé. É como um grão de mostarda, que quando semeia na terra, glória, é menor de todas as sementes que há na terra. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é menor do que todas as sementes da terra. Olha o versículo 32. Mas tendo sido semeado, cresce, ó glória, e faz-se maior do que todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Jesus está falando da fé. Você quer colher coisas boas? Plante a palavra de Deus. Você quer colher coisas boas? Semeie da fé, ó glória. Amém? É como um grão de mostarda, semeado na terra. Ele vai crescer, oh glória. Será para você dar glória a Deus? Ele vai crescer, oh glória. E fazendo isso, nós vamos colher bênçãos espirituais. Plante coisas boas, meu Deus. Plante coisas boas. E você pode esperar que você vai colher dos seus benefícios. Plante a palavra de Deus, que você vai colher dos benefícios da palavra de Deus. Plante a fé, que você vai colher dos benefícios que a fé pode
produzir. A fé não é o verbo em ação, o verbo em ação é crer, mas a fé é a ponte que faz nós alcançarmos o milagre. É na fé que você profetiza sobre a sua casa, é na fé que você profetiza sobre a sua família. Sabe para você dar glória a Deus? É na fé que você profetiza sobre o seu lar, é na fé que você profetiza sobre o seu filho, é na fé que você profetiza sobre a sua filha, é na fé que você profetiza sobre a sua casa. E se você está plantando fé, você vai colher os seus benefícios. Amém, irmãos? Você vai colher os seus benefícios. Plante coisas boas, que você vai colher os benefícios daquilo que você está plantando. Só que tem uma coisa: não te preocupa se por acaso alguém está plantando coisas más. Aleluia. Não te preocupa se por acaso tem alguém plantando coisas más. Ou não temas, não tenha medo se por acaso alguém está plantando coisas más. Há um texto na Bíblia em Oséias, capítulo 8, versículo 7, que ele vai dizer algo muito interessante. Oséias, capítulo 8, versículo número 7. Porquanto, ó Oséias, os que semeiam ou plantam vento hão de colher turbilhões ou tempestades. Aqueles que estão plantando vento, ou seja, confusão, irmão. Aqueles que estão plantando vento, aqueles que estão plantando coisas más, vão colher turbilhões, vão colher tempestades. Então plante pela palavra de Deus, plante e germine a fé, porque você vai colher dos benefícios que ela produz. Não te preocupa se alguém está plantando coisa ruim. Lembra quando Jesus falou da parábola do joio e do trigo? Lá em Mateus capítulo 13, versículo 24. Eu vou achar o texto aqui para nós meditar um pouquinho aqui. Eu já estou encerrando, tá, irmão? A hora passa muito rápido. Mateus capítulo 13, versículo 24. Não te preocupa com quem está plantando coisas más. Jesus vai falar dessa parábola. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aqui eu costumo dizer que, às vezes, irmão, escute isso aqui, tá? Grave isso aqui. Às vezes o diabo não vem presente. Eu já falei isso aqui para algumas pessoas. Mas às vezes ele envia o secretário. Você já viu? Às vezes o diabo não vem presente, mas envia o secretário. Você está plantando coisas boas, mas vem alguém que vai lá e planta uma coisa mal no meio. É o diabo enviando o secretário. Aí Jesus está dizendo que o inimigo veio e plantou, ou semeou um joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família indo ter, e ele lhes disse: um inimigo é quem? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer junto. Deixa eles crescer junto, até o momento da ceifa. O que era o momento da ceifa? Quem plantava trigo naquela época, segundo esta parábola, para nós entendermos, quando plantava, eles percebiam e deixavam crescer tudo junto. Trigo com joio, porque é muito semelhante. Só que quando eles iam fazer a ceifa, é que eles descobriam quem tinha semente e quem não tinha. Eles iam até uma espécie de eira, aonde o vento soprava, e eles batiam o trigo numa pedra. Batendo o trigo na pedra, o joio estava junto. Batendo isso, a semente caía, e aquilo que era palha, ou que era sem semente, voava. Então fica tranquilo. Quando ser batido na rocha, vai mostrar quem é a verdade. Você não entendeu, mas tudo bem. Quando for batido na rocha, vai mostrar quem é a verdade. E vendo isso, o vento sopra, a semente cai, e quem não tem semente voa longe. Então não te preocupa com quem está plantando mal. Continue plantando coisas boas. Porque no momento da ceifa haverá separação. A pedra identifica qual é a
semente, e qual é somente vento, ó glória. A pedra que é a pedra angular, que é Cristo, a rocha que é Cristo. Quando o vento sopra, a semente cai, demonstrando quem foi que plantou coisas boas, e quem plantou coisas más, o vento sopra e leva. Amém, irmãos? Então continue plantando coisas boas. Continue plantando coisas boas, independente de quem está plantando coisas más. Plante coisas boas. Posso falar do tópico 3? Vocês me ouvem por mais 15 minutos? Amém? Não vai ser 15, tá? Terceiro, a colheita é proporcional ao plantio. Primeiro, você só vai ter o direito de colher aquilo que você plantou. E somente quem planta tem o direito de colher. Segundo, você só colhe o que foi plantado. O que você plantou, você vai colher. Terceiro ponto que eu separei aqui, a colheita é proporcional ao plantio. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não nos desfalecemos. A terceira regra da colheita, ou da semeadura e da colheita, está falando aqui da quantidade que nós vamos colher. E você só vai colher quantitativamente dependendo daquilo que você plantou. Você só vai colher quantidade abundante porque é proporcional àquilo que você está plantando. A quantidade daquilo que nós plantamos, ou a quantidade da semente que é plantada, determina o quanto será colhido. Aí vem Paulo em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Aquele que semeia pouco, pouco também vai colher, ou vai ceifar. E aquele que semeia em abundância ele vai colher. Glória. Jesus mesmo ensinou que nós devemos plantar, independente da proporção de que nós vamos colher. Porque lá em Marcos capítulo 4, versículo 20, Jesus vai dizer: independente daquilo que você está plantando, você não sabe, mas através daquela semente, a proporção pode ser de 30:1. Será para você dar glória a Deus? A proporção pode ser de 60:1. Oh glória! Ou quem sabe de 100:1. Se você plantar uma coisa boa, você pode colher 100 benefícios. Será para você dar glória a Deus, irmãos? Se você plantar coisa boa, você pode colher 100 benefícios. E para encerrar, quando nós plantamos, ou quando nós semeamos, nós devemos confiar em quem nós estamos plantando e semeando, que é Deus. E Ele é fiel. Por quê? Lembra de um texto emblemático de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7? Está uma discussão. Eu sou de Apolo. Eu sou de Paulo. Eu sou de Pedro. Aí vem Paulo rasgando o verbo dizendo: não importa quem planta ou quem vai colher. Versículo 7. O importante é que quem dá o crescimento é Deus. O importante de quem dá o crescimento é Deus. Sabe para você dar glória a Deus, irmão? Vai plantando, que quando você planta uma coisa boa, você pode colher 30 benefícios. Se você plantar uma coisa boa, você pode colher 60 benefícios. Para entender. Se você plantar uma coisa boa, você pode colher 100 benefícios, porque a colheita é abundante. Por isso que Paulo vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem, ou não nos desfalecemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos, e nós podemos ceifar coisas abundantes, porque é Deus que dá o crescimento, é Deus que dá o crescimento, é Deus que dá o crescimento.
Amém, irmãos? Deixa eu encerrar aqui com vocês. Fique de pé em nome de Jesus. Concluir para você. Plante. Continue sendo fiel. Mesmo no pouco. Continue sendo fiel. O texto de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Se na manhã você colocar a sua mão, não retenhas na parte da tarde. Continue sendo fiel, porque você não sabe. Mas Deus é quem dá o crescimento. Deixa eu dizer isso aqui. Mas é Deus quem dá o crescimento. E daquilo que você plantou, você vai colher abundantemente. Você pode plantar uma coisa boa hoje, mas você vai colher amanhã. Não sendo tão singular. Mas você pode colher amanhã 60 coisas boas. Você pode ser beneficiado por 60 benefícios da mão do próprio Deus. Eu posso ouvir um amém? Continue plantando. Continue semeando, continue sendo fiel, porque é Deus que dá o crescimento, e Ele vai aumentar a tua sementeira, fica tranquilo, Ele vai aumentar a tua sementeira. Não é a teologia da prosperidade não, tá? Mas aqui a lei da semeadura é irrevogável, aquilo que você plantou, você vai colher. Tem gente que quer ser rico, mas não quer trabalhar, é difícil, né, irmão? Tem gente que quer ter uma conta gorda, mas não quer trabalhar. Você tem que plantar, você tem que arar a terra, você tem que se dispor. Coloque Deus na frente, que é Deus que dá o crescimento. Posso ouvir o glória a Deus? Coloca Deus na frente, que é Deus que dá o crescimento. E vai plantando, mesmo debaixo de lágrima, vai plantando. Andando e chorando e plantando. Andando e chorando e plantando. Mas é Deus que dá o crescimento. Mas é Deus que dá o crescimento. E você vai colher abundantemente. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Eu estou profetizando sobre as suas mãos, irmão. Continue sendo fiel. Continue sendo fiel. Não retenhas a tua mão. Continue com a tua mão ali estendida, plantando, oh glória, semeando, porque Deus dá o crescimento e você vai colher abundante, oh glória. Coloca a mão no seu coração e deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus. Obrigado. Ó Espírito Santo de Deus, nós clamamos, ó Jesus, pelo teu santo e bendito nome. Ó Pai, que nós possamos continuar sendo fiéis a Ti. Ó Pai, produza em nós frutos dignos, Senhor Deus, ó Pai, de arrependimento, e que nós continuamos sendo cada dia mais fidedigno a Ti. Ó Pai, mesmo debaixo de vento, mesmo debaixo de nuvem, plantando, Senhor, sendo fiel para contigo, plantando a boa semente que é a palavra, plantando a fé e regando a fé, que o Senhor dá o crescimento e nós vamos colher abundantemente. Ó Pai, eu profetizo aqui nesse instante, Jesus, sobre os teus filhos, que tem sido fiel, Jesus, mesmo no pouco, que tem sido fiel mesmo na dificuldade, que tem sido fiel mesmo na porta fechada, que tem sido fiel mesmo debaixo de tanto vento que sopra. Ó Espírito Santo de Deus, veja a fidelidade dos teus filhos, e eles vão colher, eu quero profetizar, eles vão colher abundantemente no teu reino, eles vão colher abundantemente no teu reino, benefícios espirituais. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe e prospera a mão dos teus filhos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, e quem crê diga glória a Deus. Amém, irmãos.